Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui o apóstolo Paulo vai fazer uma correção a uma igreja que tinha todos os dons. Se você voltar um pouquinho e ler bem no comecinho, no primeiro capítulo, você vai perceber isso, que a igreja de Corinto era a igreja dos dons. Mas algumas coisas estavam desajustadas, então ele começa a conversar com esses irmãos, doutriná-los, ensiná-los. E ele fala o seguinte: eu não quero que vocês venham ser pessoas ignorantes, pessoas sem conhecimento, pessoas que não têm noção do que estão fazendo. Não, porque lá no passado vocês serviam, vocês se rendiam a ídolos mudos. Eu acho bem interessante esse começo aqui, que o apóstolo Paulo fala que eles serviam aos ídolos mudos. Por quê? Porque ele vai contrastar dizendo que Deus fala, que Deus se revela, que Deus queria entregar algo a eles. Então, na continuação, ele fala o seguinte: ninguém que chama Jesus de anátema. Eu acho essa palavra muito forte, mas é o que está escrito aqui. Ninguém que despreza Jesus, ninguém que coloca Jesus como sendo maldito, separado à destruição, alguém desprezível. Hoje nós temos uma linguagem, uma expressão até mesmo na gíria, uma expressão também que não é muito bem vista pela maior parte das pessoas, que é chamar alguém de verme. Seria algo bem parecido com isso. Ninguém que chama Jesus de anátema, ninguém que fala que Jesus é maldito, pode estar sendo usado pelo Espírito Santo. Isso não acontece. E também, ênfase, ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito. Então ele começa a mostrar que a ação do Espírito Santo está em revelar quem Jesus Cristo é. E aqui, Jesus Cristo é o Senhor. O apóstolo Paulo, ele mostra aqui para os gregos, Jesus era uma loucura. Como assim? Alguém que se encarna, o Deus encarnado que vem até nós, não faz sentido. É uma loucura. Mas ao mesmo tempo, esse Deus que se entrega, que morre por nós, é um escândalo. Ainda morre crucificado. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, Jesus é um escândalo. Mas para nós, ele é a sabedoria de Deus. Para quem? Para aqueles que têm a revelação do Espírito Santo nos seus corações. Jesus Cristo é a verdade divina. E o apóstolo Paulo continua dizendo que há diversidade nos dons, que há diversidade das manifestações. E quando ele coloca isso, ele fala de maneira bem clara que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, o Espírito Santo é o mesmo, embora as ações que ele vai fazer são diversas na igreja. Depois ele fala a diversidade de operações ou diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor Jesus é o mesmo. E depois ele fala, mas a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ou seja, existem os dons diversos,
O primeiro eu poderia classificar como os dons espirituais do capítulo 4. E nesse eu gostaria de dar uma ênfase. Existem também os dons que o Espírito Santo ele viabiliza na igreja, mas olha só, ele pegou isso e potencializa através da igreja, que são os dons ministeriais que Jesus Cristo entregou. E tem também os dons que são os dons vocacionais, que Deus ele traz a partir da sua misericórdia, a partir da sua graça. Então, eu gostaria de, a partir dessa introdução, começar a mostrar aquilo que Deus ele quer fazer a partir da sua igreja, num tempo como esse. A manifestação dos dons espirituais. Depois dessa breve introdução aqui, eu gostaria que você ficasse atento, porque de tempos em tempos, vídeos serão veiculados nessa direção, para que a gente venha aprender juntos, para que a gente venha entender qual é a dinâmica do funcionamento daquilo que o Espírito Santo quer para os nossos dias, que o Espírito Santo quer para hoje. Aqui no contexto, os dons que o Espírito Santo vai manifestar é uma expressão da mente de Deus, é uma expressão do caráter de Deus, é uma expressão do relacionamento que Deus quer ter conosco. Então, se você quiser saber mais, vamos continuar nisso depois dessa introdução, explicando onde o apóstolo Paulo estava olhando, como o Espírito Santo estava inspirando a falar conosco, uma revelação para nós.